No seu ponto de vista, Sr. João, acha que os funcionários públicos hoje temem meter-se com atos impróprios com relação à corrupção, comparando com há cerca de 5, 6 anos atrás? Como é que o senhor vê esta situação? De facto, a realidade já não é a mesma, não é? Houve uma pequena evolução que não nos satisfaz, mas houve um passo para frente. Temos que admitir, hoje, de facto, existe alguma equidade quando se trata da coisa pública. Mas, infelizmente, se nos pequenos gestores existe essa equidade, nos grandes gestores estamos a ouvir e ver o desvio, ou melhor, estamos vindo assistindo o desvio de avultados milhões de dólares saídos dos cofres do Estado. Por isso é que eu estava aqui a enumerar um conjunto de causas e uma destas causas também que é preciso ter em conta aqui, para além destas que já enumeramos, tem a ver com, infelizmente, com, portanto, a falta da transparência na gestão da coisa pública. E aqui estamos a nos referir aos grandes gestores, onde de facto ocorre a grande corrupção. Estamos a falar das instituições de soberania, como é o caso da própria presidência, a Assembleia Nacional, os tribunais. Portanto, nestas instituições há um conjunto de atos de corrupção que lesam de tal forma o Estado. E pensamos nós que seria bom que, ao nível do governo, que tem a responsabilidade de definir as políticas públicas, encontre medidas que, de facto, não apenas sejam do ponto de vista punitiva, mas, acima de tudo, que visam cautelar essas situações. Porque, quer queiramos, quer não, Angola está como está, fruto do elevado índice de corrupção que assola o país. Portanto, e essa corrupção, feliz ou infelizmente melhor, tem sido promovido por aqueles que deviam defender o interesse soberano. O senhor também é daqueles que acha que este combate à corrupção está a ser seletivo? Bom, de facto, porque, de um lado, nós temos vindo a constatar uma realidade que nos parece que existe uma mão política invisível que determina quem investigar, quem prender. E é isso que nos leva a concluir, em certa medida, que o combate à corrupção tem sido seletiva. Apesar de reconhecermos que um combate à corrupção não se faz de forma geral. É impossível, porque envolve um conjunto de mecanismos que é preciso detectar os indivíduos ou os cidadãos afetos a atos de corrupção, é preciso investigar, isso leva tempo. Mas o que nos leva a concluir é que há indivíduos que, por sinal, têm denúncias públicas, que desviaram A ou B em termos de bens públicos, mas continuam intocáveis. É por essa realidade que uma boa parte do país, se não mesmo todo o país, vem tendo essa percepção de que há um combate seletivo. E o que é que está a falhar, do seu ponto de vista? O que é que falta, neste caso, ser feito para que se consiga combater a corrupção? Bom, o combate à corrupção, para ser de facto eficaz, ela deve ocorrer ou deve ser feito com a atuação que se quer profunda ou permanente dos tribunais. E nós, infelizmente, ao nível do país, temos um poder judicial que não é totalmente autônomo e que carece de meios, até meios administrativos, para funcionar. E é isso que faz com que os tribunais que deviam levar essa luta a cabo de forma mais aberta, mais profunda e mais abrangente, carecem de meios. Portanto, sentimos até um certo ponto, parece existir uma apreensão do poder judicial ao poder político. Quer dizer, é que determina, o poder político é que determina, para investigar o fulano, prende o fulano, enfim. Então, seria bom que se desse autonomia e independência aos tribunais para que estes exerçam esse papel. Porque, se não for, vamos continuar a pensar de que há, de facto, uma seleção, porque há um indivíduo que indica quem investigar e quem prender. Mas se forem os tribunais, até aqueles que pensamos que não estão envolvidos, podem estar envolvidos, porque hoje nós podemos, sem medo de errar, concluir que uma boa parte dos milionários que temos ao nível do país, se não mesmo todos, obtiveram essa riqueza em caminhos inconfessos.
Mas que hoje, pronto, a lógica não pode ser essa. Temos que encontrar formas de como ultrapassar. E as medidas, como já referi aqui, repito, não podem ser apenas de caráter punitivo, mas encontrar solução. Uma das soluções é, por que não chamar, mais uma vez, todos aqueles que estão cadastrados pela PGR, que de facto têm-se, fruto da investigação, notado de que envolveram-se no desvio dos bens públicos, chamá-los, conversar e pedir com que, no sentido deles, por exemplo, devolverem 30% ou 40% desse rendimento ao Estado, 30% com a obrigação de investirem no país, o 20% se calhar poderia ficar na lógica de fundos perdidos, não é? Mas um dos elementos principais quando João Lourenço assumiu o cargo, o presidente neste caso, foi exatamente isso, a devolução, não é? E exigiu a devolução de alguns valores e até agora é o que basicamente estamos a tentar ver ou perceber o que é que está a ser feito com base nesses ataques. Infelizmente, porque o problema da corrupção em Angola está conectado ao sistema político instalado. Você se mexe com a corrupção, ao mesmo tempo mexe com o sistema. E o sistema tem interesses econômicos e sociais e políticos enraizados em todos os setores da vida nacional. Por isso é que o presidente João Lourenço encontra inúmeras dificuldades para fazer um combate mais célere e mais profundo da corrupção. Daí que, do meu ponto de vista, penso que ao nível do país vamos ter um combate célere e mais profundo quando tivermos, portanto, uma mudança política, quando tivermos novos autores a decidir em torno do país, em prol do país. Aí sim vamos ter uma nova cultura, indivíduos que não estão acometidos com desvio de fundos públicos, indivíduos com uma ficha limpa, assim se posso dizer. Aí sim podem servir de exemplo para podermos fazer um combate mais acelerado, porque sente-se uma vontade por parte do presidente, mas em contrapartida o sistema fecha. Daí que muitos concluem que esperar com que o MPLA combata a corrupção é a mesma coisa esperar com que, ou melhor, é a mesma coisa esperar que um rio de uma nascente lamacente traga água limpa. É difícil. Por que razão as pessoas não endereçam uma proposta técnica à Presidência da República sobre como devia ser feito o combate à corrupção? Bom, eu acho que quanto a isso, a sociedade civil, os partidos políticos, já se falou bastante, já se falou muito. Agora, cabe a quem de direito, a quem decide em torno das políticas públicas, abrir-se à sociedade, abrir-se aos partidos políticos no sentido de colher propostas. Porque essa ideia de nós continuarmos a ter um governo exclusivista, apenas composto por indivíduos afetos ao partido vencedor, é que faz com que o país esteja nas várias situações como é a corrupção. Era bom que se ouvisse os outros setores também da sociedade, era bom que se pedisse opinião aos outros partidos políticos, porque é um problema nacional. E é um problema nacional que afeta todos nós, afeta toda a sociedade. A corrupção traz consigo inúmeras consequências. E, para além da mais latente consequência que tem a ver com a fuga do investimento direto estrangeiro à nossa economia, a corrupção, por exemplo, fragiliza do ponto de vista das políticas sociais, desde educacionais, de saúde, infraestruturais, enfim. Aliás, uma parte da grande corrupção que enriqueceu os nossos compatriotas deveu-se, de facto, ao setor da reconstrução civil, onde muitos foram fazendo desvios aqui e acolá e hoje tornaram-se milionários. Portanto, eu penso que esse é um problema de toda a sociedade. Agora, cabe ao MPLA que sustenta o governo abrir-se à sociedade para se encontrar meio termo, porque não podemos continuar, mês após mês, a ouvir que fulano de tal desviou milhões e milhões, enquanto que do outro lado existem milhões de cidadãos a comerem no lixo e em contentores. Eu penso que existe uma pressão por parte da sociedade, no sentido do Presidente da República encontrar as formas mais adequadas de dialogar para se obter uma solução que visa fazer um combate mais célere e profundo da corrupção no país. Senhor João Lucombo, não sei se pretende acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. Sinta-se à vontade. Bom, eu penso que o essencial foi dito.
que eu devo apenas aqui deixar é um apelo ao Sr. Presidente da República, no sentido de facto, olhar a sociedade no seu todo, ouvir toda a sociedade e procurar não se apegar apenas aos quadros do MPLA, porque os quadros do MPLA parecem estar todos infectados pelo vírus da corrupção e não dão garantias de uma gestão transparente da coisa pública. Sr. João, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Continuação de uma boa noite e até a próxima. Bom trabalho também para si. E seguimos para mais um curto intervalo.